16. Para dar início ao nosso culto, vamos nos colocar em pé, fazer responsivamente a leitura do Salmo de 1 até 9. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Leamos juntos o 9. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Vamos cantar o hino de número 43. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos cantando o teu grande amor. Estamos na tua casa e queremos, ó Deus, ouvir a voz do teu Espírito falar ao nosso coração.
Abençoa, Senhor, todos os que aqui se encontram. Abençoa também aqueles que não estão presentes, ou porque estão viajando, ou porque não puderam vir por motivo de enfermidade ou outro motivo válido. Ó Senhor, abençoa o teu povo onde quer que se encontre. E também, ó Deus, abençoa a pregação da tua palavra, que é feita em todas as partes da terra, especialmente, ó Deus, na nossa terra, que tanto precisa do Evangelho. Abençoa, ó Deus, aqueles que pregam, abençoa os que ouvem e ministra com teu Santo Espírito o ensinamento em nosso coração. Sê, Senhor, com o coração de cada pessoa que está ouvindo esta palavra, ou aqui nesta presença, ou através da internet, onde quer que esteja, que a voz do teu Santo Espírito fale profundamente ao coração de cada pessoa. Perdoa as nossas faltas, Senhor. Nós te suplicamos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amados irmãos, muito bom dia, graça e paz. Nós estamos aí no meio desse feriadão. A gente não pula carnaval, mas pula para fora de Curitiba, né? Muita gente está passeando, aproveitando o restinho também das férias escolares. E se o ano só começa depois do carnaval, então feliz ano novo para você esta semana. Eu quero destacar da programação, já constando o nosso informativo, as coisas agora tomam uma velocidade maior. O Coral da Fraternidade retoma seus ensaios na próxima quinta-feira. Atenção, coralistas e também ex-coralistas que querem reintegrar ou novos que querem integrar o Ministério, a oportunidade é agora. Quinta-feira venha para a retomada dos trabalhos. Tem muitos desafios aí diante de nós. Núcleos familiares, no dia 19 haverá reunião com os coordenadores, dia 21 com os preletores e dia 27 a reunião conjunta de início das nossas atividades. A partir desta quinta-feira e nas próximas 7 quintas-feiras, no culto da tarde, às 3 horas, nós estamos tratando de um tema, celebrando o sobrenatural de Deus. Nós vamos estudar a cada quinta-feira um dos sinais registrados pelo evangelista João, aqueles que o próprio João colocou, esses foram registrados para que nós possamos crer no Senhor Jesus e crendo nele ter a vida eterna. Então, você é desafiado a estar conosco, trazer outros. Vai coincidir com o tempo da quaresma. A gente não comemora a quaresma, mas a gente pode aproveitar esse tempo para refletir sobre o amor de Deus. E esse que está passando aí na tela é o quê? É esse mesmo, né? É o recado para você estar conosco na quinta-feira, a partir desta quinta-feira. E a escola dominical, domingo que vem, retoma suas atividades regulares. Hoje foi a última classe conjunta. Nós vamos estar, a partir do domingo que vem, já com um novo grupo. Está aqui no quadrinho da escola dominical, há mudanças. Depois você observa aí uma nova equipe de trabalho, os professores convidados, as novas turmas, novos professores, e você pode se direcionar a uma das classes. Queremos todo mundo na escola dominical. Domingo que vem, eu avisei agora no culto das 9 horas, ou aliás, no início da escola dominical, nós vamos trabalhar um pouquinho mais cedo o primeiro culto e vir aqui para o pátio para orar e agradecer a Deus a reforma que estamos encerrando essa semana do prédio Jorge Caluf, que vai sediar várias turmas. Está ficando muito bom, muito bonito, amplo, com espaços bastante adequados para o nosso momento. Então vamos ali agradecer a Deus, louvar a Deus, orar
por mais essa etapa concluída e já começar às 10 horas com as classes de escola dominical. Nós queremos saudar aos nossos diletos visitantes e reconhecer, está alguém aqui entre nós pela primeira vez, a primeira vez que você está conosco, onde você estiver, coloque-se em pé para nós podermos brindar a sua visita aqui. Tem gente ali no meio, pode ficar em pé que você vai ganhar um presente, uma Mercedes zerinha, você vai ganhar hoje, mas é de plástico, viu? Os irmãos lá da Vila Americana, bom vê-los aqui, Deus abençoe. Você sempre está aqui. Muito bem, Deus abençoe. Eu gostaria de, no momento que nós vamos ter já na sequência aqui de oração, de contrição, 2 motivos de oração, com muita alegria, está presente conosco a nossa irmã Conradine Taxel, que está hoje comemorando 80 anos. Benção, hein? Maravilha, louvado seja o Senhor pela sua força, sua vibração. Esta amada irmã, a engenheira de primeira categoria, e que hoje lida muito conosco no Ministério de Missões, muito interessada. Deus te abençoe, você e os seus. Mas um motivo de intercessão em prol do reverendo Carlos Marins. O Carlos Marins militou aqui conosco, seus familiares muito tempo aqui conosco, seu filho ainda está conosco, o Carlos Eduardo, e ele, depois que contraiu segundas núpcias, depois de um longo tempo de viuvez, mudou-se lá para Enéas Marques, no sudoeste do Paraná, e se encontra internado, uma situação bastante difícil de saúde, hoje já com 86, 87 anos, e temos tido contato com o seu filho Carlos Eduardo, tem dado as notícias. Vamos orar para que o Senhor tenha misericórdia do seu servo, o reverendo Carlos Marins, avô do Paulo Marins, que é da mocidade e é seminarista nosso, né? Então, colocar a vida deste servo do Senhor. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1. Nós somos instados a louvar, invocar o nome do Senhor, mas também a combater pelo Senhor. Deus nos deu a graça também de batalhar pelo seu reino. Vamos ler juntos? Filipenses 1, 27 a 30, todos. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Lutar por Jesus, batalhar por Cristo, começa com a oração. Oração é uma batalha, batalhar em oração. E esta é a oportunidade que temos no culto de orar, de apresentar a Deus as nossas súplicas. Curva a sua fronte, vamos ter alguns instantes de oração silenciosa. Por tua bondade
libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, que és formoso, Senhor. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, que és formoso, Senhor. Tu ouves o nosso clamor, Senhor, e a nossa oração apresentamos a Ti nesta confiança de um Deus que conhece a nossa realidade e age em nosso favor. Somos reconhecidos, ó Deus, da nossa finitude, a nossa pecaminosidade, pelo que confessamos a Ti esta realidade em tempo de encontrar a Tua misericórdia e a purificação dos nossos pecados por meio de Jesus Cristo, que derramou o Seu precioso sangue na cruz. E agora, libertados, temos a possibilidade de comparecer diante do Teu altar de graça e colocar diante do Senhor a nossa súplica. Ouve a nossa oração que fazemos em prol das famílias da igreja, dos ministérios, dos desafios que estão diante de nós, ainda neste ano começando. Nosso clamor em prol dos enfermos, dos quais oramos agora pelo reverendo Carlos Marins, que padece, internado em hospital, em situação bastante grave. Tua misericórdia o acompanha e o assiste, bem como aos seus familiares. Colocamos diante de Ti a vida da nossa nação, nesses dias de tanta perdição, Senhor, em que o pecado graça de uma maneira que avilta aos nossos olhos. O Senhor olhe com misericórdia para nós. O Senhor não leve em consideração a malignidade, a permissividade que vai no coração da nossa gente. Mas isso seja a oportunidade também de proclamarmos o Teu amor, a Tua graça, a Tua salvação, a Tua palavra, Senhor, que convoca os homens a arrependerem-se e andarem na retidão e na luz. Damos-te graças também por todas as bênçãos recebidas, bênçãos cotidianas, bênçãos especiais, bênçãos de servir ao Senhor, a bênção da vida, Senhor. E hoje, especialmente, colocamos diante de Ti a vida da nossa irmã Conradine, completando esta idade tão bela, servindo ao Senhor. O Senhor a tem fortalecido, o Senhor tem usado, o Senhor tem ministrado ao seu coração. E ela, juntamente conosco, comparecemos diante da Tua face para dar-te graças, porque é o Senhor o sustentador das nossas vidas. Ouve, atende o nosso clamor. Te oramos assim, em nome do Senhor Jesus, e unânimes oramos como Ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos colocar-nos em pé, a equipe vai nos conduzir nos cânticos ao Senhor. Louvado seja o nosso Senhor, amém? Tudo vem de Deus, não é? Tudo que nós temos vem de Deus, até o louvor que brota no nosso coração, a gente tem que pedir para Deus nos dar inspiração para louvar Ele. E que hoje a gente possa estar com o coração grato louvando a Deus. Um coração grato é um coração que consegue louvar a Deus da maneira como Deus espera que nós louvemos. Então eu queria que você cumprimentasse quem está do seu lado e compartilhasse com essa pessoa um motivo de gratidão. Algum motivo de louvor que Deus pode colocar na sua vida no dia de hoje. Os montes correm para o mar, Deus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, Deixando a tua cura entrar, me alegro por te pertencer. levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, Ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Cantarei teu amor sempre. Amém. Vamos entoar que Deus é o Senhor de toda glória, aquele que merece todo louvor, toda glória, toda honra. Vamos lá? Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento. Honra e santifique esse momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como foste outrora. No correr da
da história, revelando teu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vamos no início? Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifique esse momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Amém. Esse amor de Deus é um amor tão impressionante, tão fora do que nós conhecemos, que Ele quebranta o nosso coração, que Ele faz com que a gente veja o quão inúteis nós somos, o quão pequenos nós somos perante do amor de Deus. Vamos cantar isso para Deus? Sim, teu amor quebranta meu coração e o faz em pedaços. Toma e torna novo em ti, Senhor. Me rendo aos teus pés para adorar-te, para servir-te. Sim, teu amor quebranta meu coração. Vamos no início? Sim, teu amor quebranta meu coração e o faz em pedaços. Toma e torna novo em ti, Senhor. Vivendo aos teus pés para adorar-te, para servir-te. Sim, teu amor quebranta meu coração. E quando venho a ti, Jesus, não há forma de resistir. Me rendo ante o teu trono, só assim eu sou feliz junto a ti, Senhor. Sim, teu amor quebranta meu coração. Sim, teu amor quebranta meu coração e o faz em pedaços. Toma e torna novo em ti, Senhor. Vivendo aos teus pés para louvar-te, para servir-te. Sim, teu amor quebranta meu coração. E quando venho a ti, Jesus, não há forma de resistir.
me rendo ante ao teu trono. Só assim eu sou feliz junto a ti, Senhor. Sim, teu amor quebranta meu coração. Sim, teu amor quebranta meu coração. Amém. Bom dia, irmãos. Mais uma oportunidade Deus nos oferece. Todo tempo Ele está nos oferecendo uma oportunidade. Quantos de nós nos lembramos hoje, logo quando nos acordamos, de dar graças pelo novo dia que Ele nos acrescentou, pela oportunidade. Agora Ele nos dá a oportunidade de estarmos aqui reunidos para louvar e bendizer a Ele, o único que merece ser louvado e bendito. Outra oportunidade. E neste momento Ele nos coloca em desafio para que também aproveitemos a oportunidade de colocar de volta algum pouco daquele tanto que Ele já nos deu. O profeta Isaías, no capítulo 12, nos traz algumas lembranças muito importantes. Vamos acompanhar a leitura com bastante atenção. Orarás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direi naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. No espírito desse texto e da oportunidade que se nos oferece, nós vamos cantar agora o hino de número 47, conforme está indicado no nosso auxílio litúrgico, enquanto os nossos irmãos diáconos estarão fazendo o levantamento das ofertas. Convidamos as crianças para virem à frente, para serem
separadas para o culto especial. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Vamos orar. Deus amado, nós nos colocamos na tua presença mais uma vez, na segurança de que tu estás nos ouvindo, mesmo com todas as falhas que cometemos, e imploramos agora que tu aceites, Senhor, este louvor que fazemos e estas ofertas, estes dízimos, Senhor, que trazemos de volta, porque tu nos deste com tanta abundância. Agradecemos porque sabemos que tu estás no comando de tudo e que as mãos que estarão distribuindo estes valores o farão para a honra e glória do teu santo nome. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Coloca a tua mão para que possamos aproveitar sempre as oportunidades que tu nos ofereces. Cuida, Senhor, agora destas crianças e de todos os que estarão cuidando para que elas ouçam a tua mensagem, Senhor. Que isto possa chegar ao coração de cada uma delas e que elas possam, Senhor, crescer com a verdadeira semente da tua verdade. Coloca no pregador deste dia, o reverendo Carlos, que ele possa também, Senhor, trazer para nós que já passamos do tempo de criança, Senhor, alguns de nós há bastante tempo, mas que a semente não deixe de vicejar, Senhor, que se transforme sempre em frondosas árvores para acolher, Senhor, tantos que estão próximos de nós e a nós mesmos. Sê conosco, Senhor, toma-nos nas tuas mãos, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos, para a nossa reflexão nessa manhã. Eu quero convidá-lo à leitura do texto bíblico que se encontra na Epístola de Paulo aos Gálatas. Enquanto isso, eles estarão colocando ali a imagem para nós participarmos. Vai abrindo a sua Bíblia. Gálatas, capítulo de número 5, do versículo 13 ao versículo de número 26. Vamos proceder à leitura responsivamente. Gálatas, capítulo 5, dos versículos 13 a 26. Eu farei a leitura do primeiro versículo, a igreja responderá no versículo seguinte. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Se vós, porém, vos mordeis e devorai uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas,
a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir pela glória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Nós acabamos de ler, Senhor, a Tua palavra esta que o Senhor, ó Deus, inspirou homens no passado, como o apóstolo Paulo, a registrar e a nos legar na história orientação segura, Senhor, para o viver cristão diário. Nós te suplicamos, ó Deus, que este mesmo Espírito Santo, que no passado inspirou o teu servo, venha iluminar as nossas mentes na compreensão, na aplicação e na sustentação desta tua palavra. Seja feita em nós a tua vontade, seja edificado em nossas vidas um edifício segundo o teu querer. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos num período do ano no nosso país, bem como em diversos lugares do mundo, onde é comemorada a festa do Carnaval. E eu queria, nesta manhã, ter um tempo de abordagem sobre essa questão. O Carnaval como festa e o Carnaval como vida diária de muita gente. Algumas coisas interessantes são apresentadas quando nós pensamos nisso. Da onde é que vem o Carnaval? Comumente os autores explicam que este nome vem a partir dos termos do latim tardio chamado carne vale, isto é, adeus à carne, ou despedida da carne. Esta derivação indicaria que o Carnaval seria o consumo final da carne nos dias que antecederiam a Quaresma, esse período que vai aí mais ou menos de 40 dias. O Papa São Gregório Magno teria dado ao último domingo antes da Quaresma, ou seja, o domingo da 50ª, o título de Domenica ad carnes levandas, que depois passou a se tornar carne levanem, carne levale, carnevale ou carnaval. Um grupo de etimologistas apela para as origens pagãs do carnaval, entre os tais os gregos e romanos, que aplicavam esta festividade exatamente nesse período do ano para homenagear Dionísio ou Baco, o deus da bebida, o deus da festividade carnal. No Brasil, essa festa popular teve origem no ano de 1641, promovido pelo governador de Salvador, Correia de Sá e Benevides, em homenagem ao rei Dom João VI, restaurador do trono de Portugal. Hoje é uma das manifestações mais populares no país. Há uma outra informação também interessante quanto a essa questão. Na Idade Média, a Igreja Católica não adotou o Carnaval e teve para com ele alguma benevolência. Tertuliano, São Cipriano, São Clemente de Alexandria e o Papa Inocêncio III foram grandemente inimigos do Carnaval, mas no século XV o Papa Paulo II foi muito mais tolerante e chegou a autorizar o uso da Via Lata diante de seu palácio como palco do Carnaval romano, com corridas de cavalo, carros alegóricos, batalhas de confetes, corrida de corcundas, lançamento de ovos e outros folguedos populares. Todas essas informações nos dão conta de que o que a gente vê nos nossos dias é muito mais antigo do que a gente imagina. Porém, se a festividade dura aí 4 dias, de sábado a terça-feira, em alguns lugares, na Bahia acho que é o mês inteiro, né?
O problema do carnaval na vida de muita gente, ele é perpétuo. É a celebração da carne, a festividade de uma vida carnal. Pode passar para a gente a próxima. No Carnaval do Rio de Janeiro, você tem aí alguns quesitos que fazem uma escola de samba e aonde essa escola de samba passa a ser avaliada se a sua festividade foi positiva ou não. São 10 quesitos: bateria, samba enredo, harmonia, evolução, enredo, conjunto, alegorias e adereços, fantasias, comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira. Algumas informações que a gente gostaria de extrair daí para nossa aplicação bíblica. O formato do Carnaval do Rio de Janeiro. Primeiro delas é a comissão de frente. Comissão de frente é responsável por saudar o público e apresentar à escola na avenida o tema que será abordado durante toda a celebração por aquela agremiação. Depois você tem num outro formato também um enredo. Que é o enredo? É a apresentação do tema desenvolvido pela escola de samba, assim como a sintonia entre cada uma das alas. Cada parte da escola tem que estar associada àquele tema, àquele enredo que a escola vai abordar durante a passagem na avenida. Depois você tem uma terceira expressão, que são as alegorias. Pode virar também a página para a gente. As alegorias ou adereços, como as fantasias, os carros alegóricos, que devem trazer a visualização concreta daquilo que está sendo cantado e celebrado na avenida. Todos esses elementos compõem aí um desfile da escola de samba naquilo que se chama Carnaval na Avenida. Há um site cristão que apresentou na internet essa semana alguns dizeres muito fortes com respeito à participação de cristãos em escolas de samba. Pode passar, nesse site está o endereço embaixo, se você quiser depois você anota e você dá uma olhada, está isso lá, anúncio na internet sobre o carnaval aos cristãos. Você que vai pular o carnaval, não esqueça de levar a máscara que você usa na igreja. Não esqueça de levar a máscara que você usa na igreja. O grande problema, pode virar a página, o grande problema dos nossos dias hoje não é simplesmente tão somente a festa do carnaval, mas é a continuidade dessa festa carnal na vida diária de muita gente. Pastor Russell Shedd tem um livro chamado Mundo, a Carne e o Diabo, onde ele aborda 3 inimigos da vida cristã, e um deles é a carne. Ele faz a definição do tema carne, ou do termo carne. Segundo Russell Shedd, ela é encontrada no Novo Testamento em 3 dimensões possíveis. A primeira delas, carne como revestimento que cobre os ossos. Os judeus tinham uma grande dificuldade em comer carne de porco. E Pedro tem uma visão, naquele tempo, onde o Senhor diz, olha, o que Deus criou é positivo, então coma carne. A expressão carne usada nessas passagens em relação a animais, a comida, é o revestimento que cobre os ossos, quer de animais, quer de pessoas. O problema da carnalidade não é esse revestimento. Não é aquele churrasco que você faz na sua casa, que você assa aquela carninha, esse você tem que tomar cuidado com o colesterol. Mas não é esse o grande problema de uma vida carnal. Há uma segunda expressão que Russell Shedd aborda no Novo Testamento, é carne como genealogia ou descendência. Por exemplo, o apóstolo Paulo usa essa expressão carne para dizer que Jesus Cristo descendia de Davi pela carne. Está lá nas epístolas de Paulo essa expressão, que Jesus era descendente pela carne de Davi. Ora, era pela carne revestimento dos ossos? Não. A ideia ali era genealogia, família, o que hoje na ciência a gente conhece como DNA. Mas esse também não é o problema.
O problema que Paulo aborda, principalmente na Epístola aos Gálatas, quanto à questão da carnalidade, diz respeito ao terceiro significado. E Russell Shedd aborda nesse livro essa expressão carne como natureza humana caída, como inclinação dos desejos e vontades do homem que foi completamente corrompido pelo pecado, na contramão daquilo que é a vontade de Deus. E quando Paulo fala de carnalidade, de festividade da carne, de viver a dimensão desta realidade, ele está se referindo exatamente a este significado, a esta volição que é naturalmente presente no coração do homem. Ou seja, quando nós queremos viver uma vida carnal, nós não precisamos fazer força, é simplesmente apertarmos o botão do automático na nossa vida, porque o que habita em nós, dentro da natureza humana corrompida e pecaminosa, outra coisa não é senão essa questão carnal. Viver no Espírito é um esforço, tanto que Paulo coloca a expressão andai, no sentido de fazer um esforço, militar no Espírito, no sentido de você empreender uma dedicação que é completamente contrária à realidade da nossa natureza natural. Aquela realidade que nos impulsiona naturalmente para o mal está presente em nós. Nós não precisamos fazer força. O cristão, por mais que frequente a igreja, se ele não tiver uma vida de consagração e de abnegação, ele vai caminhar nessa direção, porque naturalmente é o impulso que nós temos na nossa vida. Quando nós entendemos essa dimensão do tríplice significado da carne, carne como revestimento que cobre os ossos, carne como genealogia ou descendência, e carne como natureza humana caída, nós migramos agora para Gálatas e chegamos lá no capítulo 5, que é o texto básico da nossa reflexão. O apóstolo Paulo está escrevendo aos irmãos da Galácia. Veja bem, não era uma igreja em si, era um conjunto de igrejas que estava ali na região da Galácia. Igrejas estas que estavam sendo profundamente influenciadas por judeus que migraram de Jerusalém depois da perseguição e se espalharam pelo território romano, e grande parte dessa migração se direcionou para a Galácia. Esses judeus começaram a frequentar a igreja e passaram a inquirir dos irmãos cristãos que ali estavam um comportamento de acordo com a lei, fazer sacrifícios, guardar o sábado, também cortar o prepúcio ou a circuncisão, todos os comportamentos que a lei, lá no passado, estava requerendo. Mais ou menos o que alguns grupos hoje também fazem, como alguns adventistas que guardam todos esses preceitos do passado, não pode comer carne de porco, etc. e tal, e outras coisas, mas era o tipo de influência que estava presente nas igrejas da Galácia. Uma igreja que estava profundamente comprometida com a lei. E por conta da lei, esse pessoal estava vivenciando não uma vida no espírito, mas uma vida na carne. Uma vida dentro dessa pressuposição de que carne como natureza humana caída, como vontade do homem degenerado diante do pecado. E há algumas aplicações que a gente gostaria de fazer quando Paulo escreve ao conjunto dessas igrejas na Galácia para falar um pouco sobre essa temática. O primeiro deles, qual é o enredo dessa festa da vida, chamada carnaval, ou a carnalidade que nós vemos aqui no texto de Gálatas? O enredo que embala o carnaval da vida não podia ser outro a não ser a pseudo-liberdade. Olha comigo para o capítulo 5, versículo de número 1. O texto diz assim, Paulo escrevendo à igreja as igrejas da Galácia, diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Paulo está falando que a vida cristã é uma vida libertária, é uma vida cheia, plena de liberdade. O mesmo ele escreveu aos Coríntios, dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por todas elas. Paulo está falando da liberdade
que o Evangelho, que a graça de Deus produz no coração do homem. Ainda no capítulo 5, versículo 1, Paulo diz assim: porém, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Aqui ele se refere à lei, o retorno à lei, as práticas do Antigo Testamento de maneira legalista, legista. E no capítulo 5, versículo 13, Paulo continua falando sobre a temática da verdadeira liberdade, dizendo: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Somos chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Alguns sambas enredos de algumas escolas do Brasil cantam isso: liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Que liberdade é essa? De uma carnalidade, de um mal que está presente no ser humano, do qual nós somos escravos, que na verdade nós não conseguimos liberdade desse sentimento degenerado que habita na raça humana desde o pecado, a não ser pela graça de Cristo. E essa é a verdadeira liberdade. Quando Deus fez o pacto de obras com Adão e Eva e colocou para o homem o verdadeiro livre-arbítrio em escolher entre o bem e o mal, livre-arbítrio acabou ali, quando o homem escolheu o mal. A habitação do pecado em nós não nos permite mais qualquer livre-arbítrio quanto às coisas de Deus. Nós podemos ter livre-arbítrio para escolher a cor da roupa que nós queremos, com quem nós queremos casar, mas quanto às coisas de Deus, não. Nós estamos mortos. Liberdade que Paulo fala só é possível quando o Evangelho faz parte da vida, nos ressuscita e nos faz de novo enxergar o caminho de Deus que antes a gente não via e o caminho que a gente andava, o caminho do mal. A pseudo-liberdade da carnalidade mascara toda essa dimensão, atribuindo a nós cristãos uma algema e um grilhão de que nós não nos contentamos, nós não nos alegramos, nós não festejamos. Na verdade, nós repugnamos todo comportamento que nos lembra o pecado. Nós nos alegramos no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas há uma segunda lição. Se a primeira lição é um enredo, e a segunda lição dessa carnaval da vida é a comissão de frente. O que é a comissão de frente? O que é que mostra esta comissão de frente quando nós abordamos o carnaval da vida? O texto bíblico diz assim no verso de número 17: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: ninguém que está vivendo um comportamento carnal, ou seja, carne como natureza humana caída, no sentido de volições, de desejos, de projeções do pecado, ninguém que esteja nessa dimensão é capaz de agradar a Deus. Romanos capítulo 8, capítulo 7, versículo 8. Ninguém. Porque há uma oposição, há um antagonismo, há uma luta ferrenha, assídua. Quando nós queremos enxergar de frente o que acontece na vida cristã, nós percebemos exatamente isso. Viver no Espírito é uma luta muito ferrenha contra aquelas vontades, aqueles desejos que habitam em nós e que naturalmente nos conduzem na contramão das coisas de Deus. Orar não é obra da carne, é obra do Espírito. Se você não se comprometer a acordar de manhã para orar, ou para ter aquele, a sua carne vai se te direcionar para o outro lado. Não é automático, não é porque você converteu, agora eu fiz profissão de fé, sou membro da igreja, eu vou ter naturalmente o desejo de orar. Ledo engano, a sua natureza carnal continua presente. Paulo diz assim: desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer eu não faço,
o mal que eu abomino, esse eu pratico. Essa realidade está dentro da gente. Há um conflito imenso entre as coisas de Deus e as coisas que são naturais a nós, da nossa carnalidade. Ler a Bíblia. Camarada compra a Bíblia nova no começo do ano e fala: agora eu fiz profissão de fé, fui eleito oficial da igreja, fui eleito para uma sociedade interna, agora eu vou ter vontade de ler a Bíblia. Vai nada. Tem cristão que passa o ano inteiro sem ler a Bíblia, tem cristão que perde óculos dentro da Bíblia. Você vai fazer visita e fala: pastor, eu nem vou pegar minha Bíblia porque eu perdi meu óculos. E aí vem a criança carregando a Bíblia e fala: papai, esse óculos está aqui dentro da Bíblia, né? Faz um mês que o óculos está lá. Não temos vontade de ler a Bíblia se não fizermos um esforço. Naturalmente, há uma oposição. Se nós não nos dedicarmos nessa direção, o que vai se manifestar na comissão da nossa frente, comissão de frente da nossa vida carnal, é, na verdade, a supremacia dessa realidade. Cristãos nominais, cristãos apáticos, cristãos indiferentes, cristãos convivendo com o pecado, com a naturalidade de qualquer outra pessoa. Há uma terceira lição que esse texto nos apresenta. Quais são as alegorias, os carros alegóricos e as fantasias do carnaval da vida? Quais são esses símbolos que aparecem manifestando a carnalidade que muitas vezes habita na vida humana? Não podia ser outra coisa senão aquilo que Paulo descreve no versículo 19 em diante. Olha o que diz o texto, vamos ler juntos, vamos lá? Você que está com a Bíblia aberta em mãos, vamos ler juntos, vamos lá? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. E coisas semelhantes a estas. Ponto, para aí. E coisas semelhantes a essas. Veja que Paulo começa o verso 19 dizendo: as obras da carne são conhecidas e são. São é plural, as obras também é expressão plural. Agora, quando você chega no verso 22, você vê uma outra coisa: o fruto do Espírito, conquanto tenha 9 virtudes, o fruto do Espírito é. Paulo era ruim de português ou de grego, né? Porque se as obras são, e depois o fruto do Espírito tem 9, ele fala é uma coisa só. Faz parte de um mesmo item, de uma mesma realidade. É por isso é chamado o fruto. Você pegar uma laranja, tem casca, tem bagaço, tem alvéolo, tem sumo e tem semente. Tudo isso é o fruto da laranja. Se você pegar o fruto do Espírito, tem toda essa caracterização descrita: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, 9 itens, mas todos alencados dentro de uma mesma perspectiva. Quem vive no Espírito não escolhe: eu vou viver a realidade do amor, ou eu vou ser um crente fiel, ou eu vou ser um camarada alegre. E isso faz parte de toda a vida daquele que está submerso no Espírito, conquanto na carne é o contrário. Você tem o plural, são obras que se manifestam como num desfile de escola de samba. Primeiro passa um carro alegórico, abre alas, depois passa fantasias, depois passa mais uma coisa e mais outra, até o fechamento da escola, e você vai contemplando diversas facetas dessas obras da carne. E Paulo diz assim: essas obras da carne podem ser divididas em alguns aspectos. Primeiro delas, na relação com o corpo, com a santidade, com a pureza, que é a primeira coisa que a carnalidade afeta. Ele diz: prostituição, impureza e lascívia. Há muito crente vivendo na imoralidade, na lascívia. Lascívia é a falta de vergonha.
É aquele sujeito que dá entrevista na televisão e fala assim: eu peguei umas 10 mulheres nesse carnaval, e ele fala isso com a boca cheia, não cora de vergonha. Revista Veja, eu citei num dos encontros de casais, traz ali algumas informações sobre este comportamento no meio da juventude, aonde o sujeito beijou 30 pessoas numa mesma noite, entre homens e mulheres, e falou isso na reportagem com a boca cheia. Isso é lascívia, é a falta de corar de vergonha diante do pecado. Lascívia, prostituição, impureza é a associação com o corpo que perdeu a sua santidade, a sua pureza. Uma outra realidade que o texto apresenta, na relação com Deus, aí o texto diz: idolatria e feitiçarias. Idolatria a gente nem precisa falar, porque todo mundo já está cansado de saber que é trocar Deus por qualquer outra coisa, quer seja a gente, quer seja a família, quer seja um ídolo, qualquer outra coisa que assuma o lugar de Deus. Agora, a feitiçaria é aquilo que hoje no Brasil está se redescobrindo. O tal do santo daime, por exemplo, é o uso de substâncias farmacológicas, entre aspas, que é a palavra grega, para entorpecer e fazer o sujeito ascender a níveis espirituais transcendentes. O que é que faz no santo daime? Você vai lá para a Amazônia, toma um chá de uma raiz de uma árvore, e aí começa a ter alucinação, a ver todo tipo de bicho, de coisa e tal. É uma droga, é a tal da feitiçaria. É a associação da religião com o uso de substâncias que tiram o sujeito do centro e da sanidade mental. Essa é a segunda afetação da carnalidade. Não apenas com relação ao corpo, com a pureza, mas também com relação à divindade, ao ser de Deus. Paulo continua falando que as obras da carne afetam uma terceira realidade, que são os nossos relacionamentos interpessoais. Continua olhando aí para o texto bíblico, ele diz assim: depois de idolatria e de feitiçarias, vem uma série de itens associativos, minimizados a respeito dos nossos relacionamentos interpessoais: inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e inveja. Nossos relacionamentos interpessoais carnalizados estão marcados por isso: inveja, ciúme, discórdia, inimizade, coisas que vão sendo semeadas, facção. Deixa eu fazer um parênteses. Fui membro de um presbitério, tempos atrás, onde o presbitério teve um crescimento de igrejas muito rápido, mas nunca por evangelização, só por facção. O sujeito brigava, essa ala brigava com essa ala no culto, essa ala saía da igreja, alugava um outro espaço, contratava um pastor, dali a alguns meses tinha arrecadação, tinha condição, começava ali outra igreja. E assim por diante. Facção não é obra do Espírito, facção é obra da carne. O texto bíblico diz que obra do Espírito é outra coisa. Fruto do Espírito é outra percepção, é unidade, é amor, é longanimidade, é paciência, é suportabilidade. Facção, inimizade, contenda, rixas, são coisas que a gente tem que reavaliar. Por que eu estou falando isso? Que é muito fácil a gente tacar pedra na festividade que está passando na televisão, que a gente sabe que a gente não quer participar, mas carnalidade está presente na nossa vida quase todo dia. Quando a gente semeia rixa, quando a gente cria confusão na igreja, quando a gente cria encrenca entre irmãos, não é outra coisa senão o carnaval está continuando na sua vida. Aquilo que você meteu o pau no mês de fevereiro, no mês de outubro está lá presente na sua vida, com as suas alegorias à mostra para quem quer que veja. Seguindo para frente, há um quarto item na relação das obras da carne: a relação com o corpo, a relação com a divindade, a relação com o próximo e a relação consigo mesmo. O texto diz na parte final: bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Bebedice é o sujeito que bebe todas, sai do sério, perde a racionalidade, não sabe mais o que está fazendo. Todo mundo sabe, a lei de dirigir no Brasil hoje está atacando isso. Mas e glutonaria?
Tem uma brincadeira que diz assim: crente não bebe, mas come, que é um negócio. Desculpa, é o mesmo pecado. A mesma lei que fala da bebedice fala da glutonaria. O sujeito que entra na churrascaria e se empanturra e sai passando mal, saiu em pecado. Desculpa, não há sermão de glutonaria. Eu acredito que nunca ninguém tenha ouvido um sermão de glutonaria. Mas a gente come, sabe o que acontece? Engorda. Aí dá diabetes, colesterol, dá gota, porque comeu demais. Não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é uma vida saudável. E se a gente está comendo demais, a gente pode não estar bebendo. Então dobre a língua para falar de quem está bebendo, porque você está comendo mesmo tanto que ele está bebendo. Está fazendo mesmo mal para você aquilo que ele está fazendo. Infelizmente, a lei do nosso país só vai pegar quem está bebendo. Quem está comendo não, né? Mas é glutonaria. Porque a glutonaria fazia parte, junto com a bebedice, das orgias. As orgias romanas eram patrocinadas por muito vinho, e aí, por causa do carnaval, o deus Baco, o deus Dionísio, tá certo? A bebedice, vinho, regado, e a muita bebida, mas também a comida, e a muito sexo. Eram 3 elementos presentes dentro daquelas orgias que levavam um culto a um deus qualquer. Por exemplo, Diana dos Efésios, Afrodite dos Coríntios, tudo isso estava associado com esse enredo, ou com estas alegorias presentes no carnaval da vida. Seguindo para frente, se a gente está falando do carnaval da vida, na quarta-feira, tem a apuração daquilo que aconteceu no sábado, no domingo, na segunda e na terça. Aquilo que foi desfilado e coisa e tal, quem ganhou, quem perdeu, quem ganhou mais, quem perdeu mais. Qual é o resultado do carnaval da vida? Qual é o resultado? O que é que revela o resultado do carnaval da vida? Algumas coisas que o texto nos apresenta. Olha comigo, Gálatas capítulo 6, versículo de número 7, fácil de guardar, Gálatas 6, 7. Paulo, na continuidade daquilo que ele estava expondo no capítulo anterior, ele diz assim: não vos enganeis de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, o que é que diz o texto? Isso ele ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida. Semeadura para o mal. A primeira coisa que a Bíblia apresenta para a gente é: você está semeando na direção errada, você vai colher aquilo que você não quer. Se você está criando o seu filho longe dos preceitos do Evangelho, não chore depois, se ele se desviar e se atolar nesse mundão sem Deus, porque você é o responsável por isso. Quem o criou foi você. Você não o ensinou a orar, não trouxe a escola dominical, não leu a Bíblia com ele, todas as promessas que você assumiu no batismo do menino, você não fez, você semeou isso. O que é que você está semeando dentro de casa? O que é que você está semeando no seu dia a dia? Aquilo que você semear, você vai colher, não tem jeito. Você pode escolher a semente que você quer plantar. Você pode plantar laranja, você pode plantar mandioca, você pode plantar abacate, você escolhe café, você escolhe milho. Mas uma vez escolhido a semente e plantado, você não tem como escolher o que você vai colher. O que você plantou, é isso que você vai receber. Desculpa. Tem muita gente que às vezes joga em Deus a culpa pela questão da indiferença que ele teve dentro de casa, pela omissão. Pastor, eu vim todos os dias na vida, na igreja, por que que meu filho é assim? Por que que meu casamento separou? Você plantou, você colheu. É a Bíblia que está dizendo. O que é que você quer colher daqui 5 anos? Você já parou para pensar? O que é que você quer colher daqui 5 anos? Segunda apuração do resultado do carnaval da vida: inimizade para com Deus.
O apóstolo Paulo, escrevendo lá aos Romanos, fala exatamente isso. Paulo está dizendo sobre todo esse comportamento carnal no capítulo 8, capítulo 7, 8, ele está dizendo assim, versículo 6 do capítulo 8, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Se viver nesse mundo com Deus já é difícil, imagina sendo inimigo de Deus. A vida carnal nos impulsiona a esse tipo de relação, de inimizade. Mas há uma outra realidade, que é a colheita da morte. Ainda no capítulo 8, versículo 6, Paulo está falando exatamente isso. Ele fala assim, porque o pendor da carne dá para a morte. Tudo que vem dessa realidade impulsiona o ser humano para o desastre, para a tragédia, para a morte, para a ruína, para a desagregação, para a falência, para a ruptura. Não é outra possibilidade. Não se iluda, querido. Assim, para a gente finalizar a nossa reflexão, passa a próxima tela. Qual a similaridade entre a festa do carnaval e o carnaval da vida? A similaridade é o que resta no final, é só tristeza e corrupção. Lá no texto de Gálatas, Paulo fala isso. Aquele que está sendo instruído na palavra, participante de todas as coisas boas que ele instrui, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Algumas manchetes no Brasil trazem as seguintes expressões: o Brasil, país do carnaval. Jorge Amado tem um livro onde ele aborda isso. Mas algumas manchetes, como o Correio Brasiliense, também logo depois, no meio do ano, anunciam uma outra coisa: país da corrupção. O país chora tanta corrupção. Por quê? Porque o país que tem no carnaval o seu grande emblema, uma festa da carne, não pode colher outra coisa. O que é que a gente imagina da vida da gente? O que é que a gente está fazendo? Criticar o carnaval já se tornou discurso batido no meio cristão. Agora, e o carnaval da vida? Que perdura no mês de março, de abril, na imoralidade no mês de maio, na facção no mês de junho, na falta de fidelidade no mês de agosto. Tudo isso é a mesma expressão, só não está juntada numa mesma festa. Que a gente possa parar nesses dias e nesses tempos tristes do nosso país, e nos lembrarmos que o mesmo espírito da carne que milita lá, milita cá. A única diferença é que aqui também milita o Espírito de Deus. E buscando as coisas de Deus, a gente consegue inibir a manifestação da carne. É por isso que o último versículo que eu queria deixar é o que Paulo diz no capítulo 5, versículo 16. É por isso que eu digo, andai no Espírito, porque uma vez que a gente anda no Espírito, não se satisfaz a concupiscência da carne. Que Deus assim nos abençoe. Vamos curvar as nossas frontes. Vamos orar pelo Brasil. Vamos orar por nós. Pai Santo, Deus de amor, Tu nos enviaste Jesus, cumpriu a sua missão e enviou o Espírito. E o Espírito, uma vez acolhido o Evangelho que cremos, vem habitar o nosso coração. A nos viver no Espírito, Senhor.
nas coisas do Espírito, no fruto do Espírito, no temor do Espírito, no testemunho do Espírito, na palavra do Espírito, espada do Espírito para converter os corações. Seja isso verdadeiro na vida de cada um de nós que estamos aqui, das nossas famílias, da igreja como um todo, da denominação, que se reveste deste projeto de estar em absoluto acordo com a Tua palavra, para que possamos ser luzeiros no mundo tenebroso. Isto é uma obviedade absoluta, que o mundo está em trevas, Senhor. Mas se nós que estamos na luz revelamos trevas, que grandes trevas são essas. Que possamos, ó Deus, assumir com propriedade que não queremos viver na carne, que já demos adeus à carne há muito tempo, Senhor, e que não podemos dar olá a ela. Precisamos andar nos caminhos do Senhor. Que a Tua palavra encontre ressonância em nossos corações, não apenas nesses dias em que a nossa indignação, o nosso asco para com o que acontece é tão evidenciado, mas naqueles dias comuns, em que muitas vezes descuramos da Tua palavra, desviamos-nos do Teu caminho, assumimos a postura da carnalidade e não da espiritualidade. E o Senhor nos dê a clareza, a chamada de atenção para atinarmos sempre com os Teus caminhos. Aplico a Deus pelo Teu Espírito a Tua palavra a nós em nossos corações. Obrigado pelo Teu servo que nos trouxe essas advertências tão próprias e que elas sirvam de luzeiro para iluminar o nosso caminho. Mas mais uma vez rogamos pelo nosso país, Senhor. Nosso país tão rico de recursos, de possibilidades, mas que se deixa enganar, ludibriar pelo maligno, se deixa levar por este tema, este lema que tanto nos desonra de ser o país do carnaval. Queremos ser o país da fé, queremos ser o país do evangelho, queremos ser o país da graça de Deus, queremos ser o país que é luzeiro do mundo, o país que envia missionários porque os dispõe à mão cheia. Queremos ser o país, ó Deus, da justiça, da retidão, dos caminhos do Senhor. Possamos aqui assumir o compromisso de, no que tange a nós, assim contribuirmos para isso, pela Tua graça, Senhor. Em nome e por amor de Jesus. Amém. E no 106, eu creio sim, foi sobre a cruz com grande amor que Jesus Cristo por nós padeceu. Fiquemos em pé. Há uma fonte carmesim que meu Jesus abriu, no dia em que na cruz por mim morreu e viveu. Se eu creio, Jesus por mim morreu. Foi sobre a cruz com grande amor que Cristo padeceu, e desde que o seu amor como me amou, confio nele com fervor, pois que me resgatou. Eu creio, sim, eu creio, Jesus por mim morreu. Foi sobre a cruz com grande amor que Cristo padeceu. A sua morte sobre a cruz traz vida perenal. E vou morar com Cristo em luz da glória celestial. Eu creio, sim, eu creio, Jesus por mim morreu. Foi sobre a cruz
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Eterno Pai, a comunhão, consolo, o poder do Espírito Santo dinamizem as nossas vidas, para que andemos sempre nele, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos em paz, que Deus nos abençoe. Um bom domingo a todos, até às 19 horas.